Há 23 anos, quando as cenas dos ataques terroristas do 11 de setembro ocupavam as TVs, rádios e jornais por todo o mundo, o público presenciava não apenas a perda de vidas inocentes, mas também um impacto permanente no imaginário cultural e nas ideias do que é terrorismo, islã e principalmente quem são os muçulmanos. Se estamos acostumados com a ideia do 11 de setembro como um trauma coletivo para norte-americanos e o ponto central dos inúmeros filmes de guerra, jovens de origem árabe e muçulmana nascidos e criados no Ocidente também tiveram suas trajetórias alteradas pelo racismo, perseguição e segregação a qualquer um que encaixasse na nova ideia de terrorista. Em Busca de Algo em que Acreditar, Identidade, Islã e Radicalismo na Inglaterra do século XXI, publicado pela EDUFBA em 2024, Hannah Bellini discute um dos produtos desse contexto, a adesão posterior de parte desses jovens ao Estado Islâmico. Sem se ater a estigmas, o livro busca entender as relações entre identidade, religião e radicalismo, conjunto que temos visto assumir vários formatos e manifestações ao redor do globo, potencializadas por dinâmicas midiáticas e comunicacionais particulares. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Oi, eu sou Samantha e esse é o Diálogos, um projeto de entrevistas da EDUFBA. Nesse episódio, o Diálogos recebe Hannah Bellini e Malu Fontes. Hannah é doutora em Cultura e Sociedade e mestre em Mídia Global e Comunicação Pós-Nacional. Nossa segunda convidada, Malu Fontes, é jornalista, doutora em Comunicação e Cultura Contemporânea e professora da Facom na UFBA. Acompanhe a entrevista a seguir. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente e que você, Hannah, falasse de onde veio a ideia do livro, principalmente que como se trata de uma realidade que é um pouco distante da nossa e que as pessoas pensam a partir muito de estereótipos, enfim. Então, meu nome é Hannah Bellini, eu sou doutora em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. Esse livro, ele faz uma reflexão a respeito dos fatores envolvidos nas condições de possibilidade da vinculação de 4 jovens ingleses ao grupo auto-intitulado Estado Islâmico, ou EI. Pensando isso, né, eu comecei essa pesquisa, na verdade, sempre é assim, né, você vai descobrindo coisas a partir de pesquisas que você fez anteriormente. Eu tenho uma formação de graduação e mestrado na Inglaterra. Na graduação eu trabalhei com a identidade no cinema palestino. No mestrado, no SOAS, que é a Escola de Estudos Afro-Orientais, da Universidade de Londres, eu trabalhei com a introdução, naquela época, né, 2009, eram chamadas de novas mídias no universo saudita, e eu comecei a pesquisar a introdução de novas mídias no universo saudita, procurando como ideias progressistas entravam naquela sociedade na Arábia Saudita via a introdução de novas tecnologias. Só que quando eu iniciei a pesquisa, eu vi que, na verdade, as tecnologias não viabilizavam somente ideias progressistas, mas que elas também eram um espaço para o compartilhamento de ideias fundamentalistas, né, radicais ali também naquele contexto. E eu seguia várias contas, sobretudo no Twitter, tanto de sauditas quanto de jovens ocidentais que se comunicavam com esses jovens sauditas. Quando eu voltei ao Brasil, eu continuei seguindo essas contas, e mais ou menos em 2015 eu notei uma explosão de jovens que se comunicavam em inglês, que se declaravam como apoiadores do Estado Islâmico. Naquela época a gente não sabia direito, né, o que era, e eu me interessei de saber quem são essas pessoas e o que as motiva. Depois de entender que não só elas declaravam apoio no contexto das redes sociais, mas que elas também estavam migrando, né, fazendo esse processo de hijra, de migração do Ocidente, primeiro para o Iraque, então para a Síria. E eu queria entender quem eram essas pessoas, o que motivava elas, e eu queria entender o que além de religião e violência tinha ali, que já eram temas extremamente presentes na cobertura midiática sobre esse tema, né? Era quase que unicamente representado na chave da radicalização religiosa e da violência. Eu, na verdade, fiz uma distinção no trabalho entre religiosidade e identidade religiosa, porque não são, né, idênticas. A pessoa pode ter uma identidade religiosa bastante forte, votar como um católico, se identificar politicamente como um católico e nunca ir à igreja. Você pode ter uma identidade religiosa específica, não necessariamente significa que você vai ser extremamente religioso. E no meu trabalho, eu defendo que esses jovens, embora tivessem adotado uma identidade religiosa extremamente aguda, né, intensa, eles não eram particularmente religiosos, assim como não eram a maioria dos jovens que se vincularam ao Estado Islâmico. Tinham um conhecimento teológico muito precário. A interseção entre a utilização de drogas, por exemplo, e o pertencimento a gangues urbanas ou comportamentos que seriam, em tese, em termos de um Islã ortodoxo, considerado completamente repreensíveis, eles tinham, às vezes, um dia ou 2 antes,
de pegar um avião e ir para o Estado Islâmico, eles estavam tomando êxtase. Então, eles não eram particularmente religiosos. Eles adotaram uma identidade religiosa que de alguma forma, seja por questões, né? Eu acho que eu defendo no trabalho que é uma questão de pertencimento identitário, né? Uma performance identitária de uma identidade religiosa que não necessariamente é idêntica ou deve ser confundida com religiosidade. Então, eu queria entender o que além de religião e violência tem aí nesse fenômeno. E foi assim que eu comecei essa pesquisa e esse livro surgiu. Bom, eu sou jornalista, né? Sou professora de jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal da Bahia, da Facom, e me interesso, né, muito, Hanna, pela cultura noticiosa, de uma forma geral. Por exemplo, onde que a gente se encontra nossos interesses, né? A partir de que elementos, né? Grupos de jovens, né? Que se integram, que começam a fazer parte de uma irmandade mesmo, quase que uma confraria, né? Assim, um exército mercenário, digamos, né? A palavra mercenário no sentido diferente de que é uma coisa institucional, de que é uma coisa com uma organização de nações, mas um movimento que surge e como isso vai dialogando no mundo e como cada jovem, cada parcela ou cada grupo jovem no mundo lê essas associações, essas formações grupais e a partir do momento que desenvolve uma empatia ou curtidas ou likes ou, né, uma aderência de alguma forma, uma aderência afetiva quase, né, cultural, ideológica, por que fios, né, que tessitura é essa, que realidade completamente diversas no mundo e quando você diz que o que interessa a você não é o que é que tem para além da violência, né? O que é que tem para além das questões das guerras, da religião, mas assim, que fios outros subjetivos, né? De identidades, de multiculturalismo, né? Os jovens ingleses, um jovem europeu que nunca pisou nesses territórios, né? Aos quais essa realidade fala de perto, que elementos é que são acionados nele, que são despertados para que essas pessoas se integrem nesses movimentos. Então, o meu interesse é do ponto de vista de como a imprensa narra, né, e sobretudo a partir das redes sociais, que a gente está falando, né, de movimentos muito recentes, que não tínhamos quando surge, né, o Estado Islâmico, a Irmandade Muçulmana. A gente não tinha um poder, digamos, né, das redes sociais como a gente tem hoje, mesmo um país que a realidade de conexão, de internet é bem diversa do que a gente conhece. Então, me interessa muito o seu livro, eu leio o seu livro a partir de um interesse jornalístico, de cultura noticiosa, né? Quando eu leio o seu livro, eu imagino aquelas imagens iniciais, né, geradas pelas emissoras árabes, pelas emissoras muçulmanas, pela própria CNN internacional. Como é que ela nos chega? Como é que esse livro nos chegava naquele período ali, né, em que isso estava acontecendo lá no mundo? O olhar do pesquisador, diferentemente do olhar do jornalista, o jornalista é durante, né, é o jumbo durante o voo. O pesquisador, ele tem um tempo. Literalmente, quando eu estou falando de tempo, não é nem uma disposição do tempo cronológico para fazer mais, mas já houve uma passagem do tempo que já sedimentou alguns conceitos, né? Você já tem como se fossem umas estacas dadas pela realidade, pela internet, pela própria imprensa, né? A partir de onde você vai capturar esses elementos. Então, eu acho que o nosso encontro aqui, ele é interessante nesse sentido, né? Como é que uma pesquisadora vai estudar as motivações de um grupo e como é que uma jornalista enxerga essa tradução, digamos, quando eu falo de tradução aqui, essa descrição que você faz dessas pessoas e de suas motivações, e a gente já olha como é que elas nos chegaram, né, no meu caso, através do jornalismo. O livro ele fala muito sobre como o 11 de setembro ele foi decisivo para esses descendentes de muçulmanos ao redor do mundo, justamente porque houve um crescimento do sentimento anti-muçulmanos, enfim, e foi muito alimentado também mediaticamente, né? Não só de jornalismo, mas enfim, filmes. Os Estados Unidos tem toda uma indústria que é voltada só para filmes voltados à guerra. E aí, esses jovens, que são justamente o objeto de pesquisa de Hanna, eles se viam numa encruzilhada que, de um lado, era o Estado Islâmico e suas mídias falando que seriam realmente as únicas pessoas que poderiam empoderar eles, e do outro lado, uma mídia que algumas vezes reforçava esses estereótipos voltados a esses países, a essas pessoas, que é uma ideia quase incontornável, como eu falei, quando a gente vai falar com algumas pessoas sobre o que é o Estado Islâmico, que são muçulmanos, e eu queria saber de vocês como tratar, lidar, cobrir, enfim,
esses eventos que têm um potencial de afetar toda a nossa percepção da cultura. Então, eu fui do macro para o micro, né? Quando a gente pensa nessas grandes narrativas, elas têm um impacto na vida das pessoas, né? Na construção individual das identidades. Eu me beneficiei nesse sentido porque eu estudava com essas pessoas. Elas eram pessoas com as quais eu convivia no meu dia a dia. Então, eu vi a forma como essa narrativa mais ampla teve impacto na vida delas, na construção, né? Do self delas, de quem elas eram. Também porque, claro, isso na Europa é diferente, né? A Inglaterra é diferente, não tanto quanto a França, mas ainda bastante polarizada nesse sentido, por conta do histórico colonial, a população é muçulmana. A Inglaterra, eu acho que é um lugar que finge melhor. Eles têm uma cultura de performance, né? De civilidade, que mascara um pouco melhor essa questão da xenofobia, mas ela está presente. Então, eu vi como pessoas que eram próximas de mim, com quem eu convivia cotidianamente, tinham sido impactadas por essa construção mais ampla desse outro. E forçadas, de alguma forma, a isso, a escolher uma identidade, um pertencimento. Até então, elas se sentiam enquanto muçulmanas britânicas e, de repente, elas se viram obrigadas a escolher, né? Um dilema de lealdade. E isso de fato, né? A identidade, assim como a cultura, não são só elementos positivos, né? Elas, na verdade, a cultura e a identidade, quando a gente fala de quem a gente está falando também de quem a gente não é, né? A gente está performando um oposto a alguém, a alguma coisa, a uma gama de valores, né? A princípios. E eu vi, realmente eu testemunhei cotidianamente essas pessoas em crise, sendo obrigadas a se entender de uma outra forma no mundo. Por conta disso, porque não se falava em outra coisa. Esse era também o discurso mais amplo, né? Não só, a gente fala de Ocidente, eu não gosto tanto dessas grandes, né, chaves, Ocidente e Oriente, mas elas são úteis para a gente dar conta de processos mais complexos. O próprio George W. Bush, à época, né? Ou você está conosco ou você está contra nós. E aí você faz o quê, né? Como você se posiciona. E isso, é claro, tem um impacto no tecido sensível das pessoas. Não é só a política, ela não é só, como a gente se sente em relação às coisas, que eu acho que também foi algo que eu dei ênfase no trabalho. Eu queria saber não só como pessoas pensavam politicamente, se posicionavam ideologicamente, mas como elas se sentiam, né? Como essas dimensões políticas ideológicas repercutiam em como elas se sentiam. E as escolhas de pessoas que nós chamamos, né, convencionalmente de terroristas, geralmente são despidas desse elemento, né, sensível, de pensar o que essas pessoas viveram e sentiram para que elas tomassem uma decisão, por exemplo, tão contraintuitiva para a gente imaginar, né? Você vai sair de uma democracia funcional no Ocidente e vai para uma zona de guerra, né? O que está em jogo ali? A gente pensa que também são jovens, né? São pessoas em construção, são pessoas em busca de quem elas são, em um momento muito complicado, né? Que não ficou nem um pouco menos complicado desde lá. E aí eu acho que isso, né? Que o 11 de setembro inaugura, né? Simbolicamente algo que desde então eu acho que se tornou uma nova forma de pensar, né? A relação entre essas esferas. Bom, o desafio do jornalismo, ele me parece muito mais quente, no sentido de queimar-se mesmo, né? De quem precisa transcrever isso no calor do acontecimento. Porque, assim, o historiador, né, e o pesquisador acadêmico, quando acontece ali o 11 de setembro, qual é a matéria-prima dele? Bom, ele tem uma matéria-prima fenomenológica gigantesca e ele vai tentar pegar os fios do passado e conectar um presente com, assim, olha, como é que chegamos até aqui, né? Como é que chegamos até aqui? Então, é como se o tempo do pesquisador, ele permite mais texto, ele tem um texto. Olha, o que é que leva a isso, né? Quem é Osama Bin Laden? Que mundo produziu? O que antes de ser Osama Bin Laden que explode instituições caras ao Império Americano, que mundo foi esse de Guerra Fria, né? Polarização Rússia, Estados Unidos, né? De onde vem esse homem? Que caldo geopolítico
político construiu. Então, o pesquisador, ele tem alguns dispositivos, digamos assim, que parecem, não estou dizendo que são, né, mas que parecem mais confortáveis de usar e de operar. O jornalismo, ele já é, primeiro, ele é uma instância em que ele já busca o pesquisador para obter frases curtas, as chamadas aspas. Então, ele tem no máximo um aposto, né? Então, assim, a Al-Qaeda. Bom, a Al-Qaeda é uma organização terrorista formada por... Acabou a frase, porque ninguém está querendo a biografia ali da Al-Qaeda durante muito tempo. Você quer saber quantas pessoas morreram, quanto custou uma operação como aquela, por que aquilo nos Estados Unidos, o coração do Império Ocidental, apesar de todos os desgastes que esses conceitos carregam. Então, o jornalismo, ele como assim, ele entra sem uma proteção praticamente diante disso, porque é uma responsabilidade de informar sobre o imediato, enquanto o imediato está acontecendo, e sem tempo para, né, as grandes análises e cotejamentos e fazer, né, olha, tipo assim, quem não está conosco está contra nós. Essa é a aspas da manchete, né? Até a gente explicar que tem duas camadas de eles no caso, em relação a quem estava atacando os Estados Unidos, tem duas camadas, são os agentes da própria violência enquanto indivíduos, formadores de um grupo terrorista, e as pessoas que vêm desse universo, que não necessariamente concordam com aquilo, que tem nada a ver com aquilo, e que vão ser colocadas dentro, né, da mesma esfera, da mesma fronteira, digamos, né, de ofensa. Então, até na sua pergunta, quando você fala assim que essas pessoas, né, que estão presentes aqui nesse universo, quando você fala, Hannah, também, eu estou falando tanto da fala de Samantha quanto de Hannah. Samantha, quando diz, olha, quando a gente descreve, né, os muçulmanos, tipo assim, os muçulmanos, né, esse grupo de pessoas más que querem destruir o Ocidente. Então, né, uma pessoa de origem muçulmana, cujos pais migraram, né, para a Inglaterra há muito tempo, de repente eu sou a terrorista da sala de aula, eu sou aquela que representa esse signo. Então, quando você fala, Samantha, em relação assim, os estereótipos, duas camadas de estereótipo. Não há como, nos parece, sobretudo aqui do ponto de vista do jornalismo, não há como você praticamente não estereotipar, no caso do jornalismo, imediatamente os agentes que são os promotores diretos da ação, né? Então, a gente, senão isso fica ambíguo, o jornalismo não trabalha com ambiguidade, ou pelo menos não deve, e busca o tempo inteiro. Não, quem é o vilão aqui? O vilão. Não tem como colocar, né, o Estado Islâmico ou a Irmandade Muçulmana no lugar de, eles são maus, mas nem tanto assim, né? Então, não tem como. O jornalismo, ele é forçado, ele é levado a mostrar essa questão dos muros, do maniqueísmo. O jornalismo trabalha assim com o maniqueísmo, menos os textos de opinião que permitem uma reflexão maior. Mas a notícia, o que é o lead, né? Quem, o quê, quando, quem fez o quê, onde, como e por quê. Tem que responder para um leitor que não tem tempo de ir ler o livro ou a pesquisa, né, de Hannah, que inclusive vai produzir muito mais sentido muitos anos depois. Estamos aqui discutindo a consolidação de uma pesquisa em 2025, né, para eventos que aconteceram, né, no 11 de setembro, de George Bush governando os Estados Unidos. Coisas assim que hoje muitos dos nossos alunos de sala de aula, Bush, não, assim, virou já uma fumaça, assim, longínqua. Então, a estereotipia, digamos, ela quase que é automática no mundo que descreve como notícia esses fenômenos. Só que as pessoas que vêm desse universo, assim, geográfico, praticamente vêm do universo geográfico, às vezes ideológico, né, muito pouco de pensar um muçulmano clássico que vive como um muçulmano clássico, né, digamos, no Oriente, e uma muçulmana da geração Z que mora em Londres. Muitas coisas os separam, muitas coisas os unem, mas muitas coisas os separam, né? Eu acho que a Ana deve conhecer a Júlia Kristeva, né, que o estrangeiro, que ela trabalha o conceito de estrangeiro, né, que o estrangeiro, ele o tempo inteiro fica nesse lugar horrível de limbo, porque ele é um estrangeiro, por exemplo, um muçulmano em Londres, né? Para os muçulmanos que vivem como muçulmanos no Oriente, ela é uma londrina, uma europeia que adotou uma vida europeia, né? Para os europeus, ela é a muçulmana representante, amiga do mesmo grupo que vai, com um jovem dessas irmandades que decepam pessoas em frente às câmeras de televisão com uma roupa laranja para fazer propaganda de guerra. Então, ela fica ali num limbo, né? Quando eu digo ela, essa figura, né, do in-between, que eu acho que é o Homi Babas que trabalha com in-between, que é esse lugar do entre, que eu não estou lá, nunca estarei aqui, eu nunca serei londrina, nunca serei britânica, eu nunca mais serei muçulmana. Todo mundo me pergunta,
pergunta aqui porque eu vim para cá. Todo mundo lá me pergunta por que você foi para lá. Então, essa questão da estereotipia é um desafio muito grande para o jornalismo. Como você separa duas categorias que são separáveis? Então, é impressionante. Até como nos campos da própria academia, da própria universidade, essa dicotomia aparece o tempo inteiro. Eu não vou falar de polarização, que não é polarização, porque não é mesmo, porque não é um contra. É a diferença de tratamento, né? O tempo de sedimentação, o tempo de decantação dos fatos, né? Que o jornalismo não tem e precisa produzir um texto, uma narrativa sobre isso, e o tempo que a pesquisa tem para cotejar, para comparar, para contextualizar, né, para ver como aquilo foi se formando, a formação da nuvem, enquanto a gente já fala, né, da queda da chuva e como se deu lá embaixo. No livro, a gente descobre que parte da presença online do Estado Islâmico utiliza de uma estratégia que é muito familiar para a gente aqui do Brasil, que é justamente fazer propaganda de pensamentos extremistas e preconceituosos a partir do humor, de memes, enfim, circulando nas redes sociais. Mas você apresenta, Hannah, um conceito, né, que explica que muitos propagandistas do Estado Islâmico, eles buscavam aparecer na mídia justamente com falas que escandalizavam, que, enfim, chocavam as pessoas, formando um contrapúblico. Queria que você explicasse o que é esse contrapúblico e queria que vocês falassem se vocês acham que dá para identificar isso também no nosso cenário político, cultural e como ele se apresenta. Então, Bertot, ele fala disso, né? A sociedade do espetáculo deu à luz a seu contra-espetáculo, né? Eu fiz questão de tratar o Estado Islâmico não como exatamente um fenômeno alheio, distante, de um outro mundo. Nós vivemos uma sociedade interconectada e o Estado Islâmico foi uma das primeiras organizações. A Al-Qaeda fez isso um pouco, né? Germinou esse processo. Mas eles, de fato, a forma como eles construíram, né? Se construíram a si próprios como um brand, utilizando todas as possibilidades da comunicação na contemporaneidade. Eles sabiam exatamente como é que a mídia funcionava, essas urgências e esses imperativos midiáticos, souberam usar isso a seu favor. Como eu disse, os terroristas também funcionam por incentivo, né? Eles também respondem a incentivos, eles souberam incentivar e valorizar essa dimensão comunicacional, né? Então, eles, por exemplo, faziam, para eles era indissociável do militante do sofá, né? Aquele que ficava fazendo propaganda do que estava nas trincheiras. Inclusive, eles pagavam de forma igual esses jovens. Então, a valorização era completa, inclusive isso, né? No que tange ao salário. Eles compreenderam que eles deveriam funcionar dessa forma para criar um novo, né, brand de terrorismo. Eles, inclusive, romperam, né? A Al-Qaeda detestou quando eles surgiram, porque eles criaram via as redes sociais uma disputa com outros grupos, né, radicalizaram o discurso interno, né, da luta armada jihadista transnacional, transformaram aquele ambiente, primeiro internamente, também via as redes sociais, e então foram com isso para o mundo, agenciando. Eles davam prioridade ao agenciamento de jovens que sabiam operar, né, se comportar, utilizar, criar narrativas bem-sucedidas nas redes sociais, foram agenciando pessoas com essa intenção e deram a esses jovens a possibilidade de ficarem famosos. É isso que as pessoas querem, né? E a mídia ajudou bastante, justamente por conta dessa urgência, né? Essa impossibilidade, eu acho, mesmo logística de nuance, acabou, eles se retroalimentavam. A mídia transnacional reportava sobre eles porque dava público e clicabilidade, e eles se beneficiaram da fama que eles angariaram através das mídias. É engraçado porque, por exemplo, os Beatles, um dos meus personagens, que é o Gerard John, que ele foi chamado assim porque tinham 4 ingleses que migraram e ele era um dos ingleses, eles foram apelidados dos Beatles. Isso começou na imprensa, eles serem chamados dos Beatles. O Estado Islâmico, então, o Departamento de Comunicação do Estado Islâmico, Al-Hayat, que era um departamento de comunicação voltado para fazer propaganda só em inglês para o público ocidental, eles falaram, nossa, que ideia interessante, vamos incorporar e vamos passar a chamar esses caras dos Beatles mesmo. Então, quando aquele primeiro
primeiro vídeo sai da captação por esse jovem britânico que realiza a captação, ele já é chamado pelo próprio Estado Islâmico de Jihad John. Mas quem deu esse nome foi a mídia britânica. O Estado Islâmico simplesmente se apropriou. Então, eles sabiam bem como se aproveitar, né? Fazer dessa dinâmica, da lógica da mídia, uma oportunidade para eles fortalecerem o brand deles, a mensagem que eles queriam propagar. E isso, assim, na vida desses jovens, muitos... Não existe, assim, eu não gosto de pensar, e eu acho que ninguém sério diria que pessoas se radicalizam por exposição a material de propaganda único exclusivamente, até porque a maior parte das pessoas que migraram, por exemplo, a principal fator é que elas conheciam outras pessoas que haviam migrado antes, ou seja, eram relações vividas na vida real, né? Não só exposição a material de propaganda. Mas, assim, isso foi um fator muito importante para a sedução de jovens ocidentais ao grupo. Essa relação que eles estabelecem com a mídia e essa capacidade que eles tiveram de se narrar, porque eles tinham um público interno, um público externo. Mesmo as mulheres, a gente pensa, as mulheres eram completamente, imagina, na versão do Estado Islâmico, do papel feminino. Elas tinham um enorme protagonismo nas redes sociais. Deliberadamente, elas tinham um espaço para elas narrarem a vida delas, para elas conciliarem a identidade delas ocidental com depois da migração, desde receita de bolo até discurso radical. Elas não tinham oficialmente na mídia que era destinada aos países muçulmanos, mas a mídia que era destinada aos países ocidentais, onde eles sabiam que havia uma demanda maior para a participação feminina, elas tinham um espaço para estar ali propagandizando. Então, assim, são vários elementos de sutis que eles souberam utilizar, né, para se construir enquanto um projeto desejável para esse público no Ocidente. Bom, sobre usos e apropriações, né, dos meios, enquanto você falava aqui, né, como eles usam, como eles aprenderam a usar. E levando em conta, aprenderam não, na verdade não é questão nem de aprendizado, né, é lançar mão da estratégia que está aí. Assim, só que eu uso o que já está aí, o espetáculo já está aí. Bom, só que eu vou falar de um outro espetáculo que não lhe agrada, mas com os mesmos métodos. O contra-espetáculo seria, né, essa inversão, digamos, dos elementos espetaculares. Eu vou usar de suas mesmas estratégias midiáticas, né, aí você usa essa expressão e hoje, né, ela está mais forte ainda, a clicabilidade, né, assim, eu tenho um índice de possibilidades de recirculação dessa imagem de contra-espetáculo muito, muito mais intensa. Eu estava pensando, inclusive, no caso do Brasil, né, no caso do Brasil e de lá para cá, não era uma coisa que é simultânea, a gente tem esse fenômeno muito mais crescente e vigoroso e funcional, eficaz, eficiente ultimamente, para falar aqui de 4 grupos, né? Nós temos, claro que nós temos, sim, é verdade, a manifestação, a esquerda, né? Os movimentos de rua, movimentos feministas, os movimentos identitários, o movimento LGBTQ, o movimento das mulheres e dos homens trans, que lançam mão dessas estratégias de imposição. Eu vou para a mídia, mas eu não quero só falar me aceite, então eu vou, né, usar elementos discursivos, de hashtags, de estética, de roupa, para enfrentar mesmo. Eu não estou querendo conciliar, eu não estou pedindo tolerância, eu estou derrubando a porta, né? Por outro lado, eu tenho o mesmo discurso com outro objetivo, mas também tão agressivo quanto que é da arma, do clube de tiro, de uma extrema direita, né? Que é de inventar mamadeira de piroca. De novo, eu estou arrebentando a porta, eu quero lhe convencer aqui pelo absurdo também. São coisas com sinais trocados, mas eu estou falando aqui de usos e apropriações. Estou falando de equivalências, né? Claro que não, equivalências e, claro, cada um está falando para um grupo diferente, esses grupos são antagonistas. Pronto, são antagonistas, assim como são antagonistas o grupo que consome o espetáculo do grupo que supostamente, né, vai se confrontar e se assustar e ficar, né, com aspecto de recepção de terror do contra-espetáculo. Estou falando do antagonismo mesmo, criado e mimetizado dessa forma. Então, aí recentemente no Brasil você tem esse contra-espetáculo da violência. A gente vê em Salvador hoje fenômenos muito, muito comparáveis e analisáveis à luz desse contra-espetáculo. Por exemplo, tem sido muito comum, mas muito, muito mais comum do que a gente gostaria de saber que é, casos de gente violenta que
né, entre sequestro famílias, que invade casa para se proteger da família e vai fazer a live do ladrão. Né? É bem comum isso hoje, para atrair a própria imprensa, para garantir a própria vida, né, para garantir que a polícia não vai atirar. Então, os usos são muitos, não é o mesmo roteiro. Né? Que uso eu vou fazer do contra-espetáculo? Tem live, tem rede social, tem Vale do Silício, que no meu celular também tem. Como eu comprei, como é que eu pago minha internet? Com dinheiro do roubo? Não importa. Colocar essa imagem no ar não vai fazer diferença de que sistema é esse, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter agora, né? Com suas limitações, eu não tenho como identificar, não tem como derrubar depois que ela já foi pro ar, eu começo outra com outro celular, com outra coisa. Derrubou a live, a polícia derrubou a live, né? Até o sistema identificar, né, que a polícia está pedindo para derrubar. A gente viu em Salvador como a gente teve assim, um episódio de violência que acho que, né, nos parece que na esfera pública foi o mais significativo, foi o domínio de facções do tráfico na região ali do Alto das Pombas, que até a universidade parou, os campos universitários pararam, a cidade viveu cerca de praticamente 3 dias assim, de caos mais intenso, e isso não terminou. Isso hoje é porque isso é mais assim, hoje é onde é Valéria, amanhã é onde São Caetano, amanhã é onde em Tancredo Neves. A gente tem visto isso muito, com muita frequência, e o próprio tráfico, para se proteger das facções rivais ou da polícia, fazendo esse espetáculo de transmissão e usando isso. Então, e remetendo aqui agora para o título, né, do livro de Hannah, Em Busca de Algo em que Acreditar, no caso do tráfico, no caso dos homens ou dos garotos, né, é difícil a gente, de novo, porque vem a estereotipia, olha a estereotipia que está aparecendo, olha os estereótipos, né, os homens do tráfico, do bairro X, de uma cidade como Salvador, né, dominaram aquela região, domínio territorial, armado, e estão disputando espaço. Então, tanto um quanto o outro são ali, do bairro, eu não vou citar bairro agora, do bairro A. Os moradores do bairro A, todos eles passam a ter serem vítimas desse estereótipo. Né? Eu converso muito com o povo de RH, de empresas grandes. Muita gente mente hoje, precisa mentir em relação ao endereço, né? Que a gente chama assim, meu CEP é ruim. Existe isso hoje. O que é um CEP ruim? É o mesmo tipo de preconceito, né, que uma jovem, que um estudante universitário na Inglaterra sofre de preconceito porque ele tem descendência árabe, né, muçulmana, islâmica, são coisas diferentes, assim, a gente sabe, quando está falando inclusive para o Brasil, até isso para o jornalismo é difícil, né, você dizer, olha, o que é a Irmandade Muçulmana, o que é o Estado Islâmico, gente, no jornalismo já consumiu o tempo da notícia, a gente só quer dizer o que eles fizeram, mas eu preciso dizer quem eles são, que não são a mesma coisa. Então, dentro dessa questão do estereótipo, de novo, claro que a imprensa não tem como desestereotipar o homem que sequestra uma família para fugir da polícia, está ali com a arma fazendo a live do ladrão. É a live do ladrão. Agora, todo mundo daquele bairro passa a ser estigmatizado. Você mora em tal bairro? Não quero, não. Você vai ficar sem linha de ônibus, você não vai poder vir trabalhar. Carro de empresa não pode lhe levar, porque é uma área de conflito. Então, esses elementos todos nos chegam, é como se fosse assim, cada realidade, cada mundo o customiza, né, no sentido desse esse contra-espetáculo, customiza de um jeito a sua realidade. Então, só para colocar aqui como semelhanças, né? No Brasil, a gente tem esse contra-espetáculo à esquerda, à direita, de novo, não estou falando de paralelismos, né? O tráfico, e mais recentemente, essa coisa tão ostensiva que a gente está vivendo agora, que é essa coisa das bets criminosas, que podem estar ou não associadas ao tráfico. De novo, esses jovens, essas garotas, assim, que não têm uma formação, que não têm uma profissão, mas que têm, assim, 2 milhões de seguidores e fazem lives em casa. Recentemente, a gente teve uma influencer digital em Salvador, porque esse mundo da violência, né, em Salvador me interessa jornalisticamente, né? Eu não pesquiso, eu pesquiso os signos que essa violência vai adotando na televisão. Então, ela é uma mulher que é uma influencer, tem mais de 2 milhões de seguidores, no bairro do Uruguai, inclusive, e eu digo porque é uma influência local muito forte, né? Ela, assim, como persona, é uma espécie de doutora Deolane, né, do Uruguai. E o marido dela, que segundo a polícia,
ligado a facções criminosas, foi perseguido saindo da casa ou entrando, tem um filho com ela. Então ela usa a live, é influenciadora já agora fazendo a live, vou dizer que é a live do ladrão, ela faz uma live com a criança e com ele, segundo ela, para protegê-lo de ser assassinado naquele processo ali, para proteger a criança. Não sabemos o que é de fato, nunca vamos saber que contra-espetáculo é aquele. Se é uma defesa, né? Mas para a gente aqui que está falando disso, é um contra-espetáculo. Aquilo gerou notícia, burburinho, audiência, né? E tudo terminou sem um tiro disparado. Foi por conta disso? Não sabemos, mas que foi usado como argumento público para que nenhum tiro fosse disparado, sim. Eu não trabalho especificamente com comunicação. A comunicação e a etnografia entraram no meu trabalho como parte desse projeto interdisciplinar, e a etnografia particularmente entrou para compor histórias de vida, porque eu não conseguia acessar diretamente todos os jovens que estavam na pesquisa, porque eles tinham morrido. Então, 2 morreram durante a pesquisa e 2 já tinham viajado para a Síria. Eu, na verdade, só consegui entrevistar uma dos personagens, né, que eu consegui entrevistá-la do começo ao fim. Sinal, hoje ela é uma militante de extrema-direita no Texas. Eu acho isso muito interessante, como ela foi passando por todos os pit stops, né, do radicalismo ideológico. E hoje ela é uma pessoa importante dentro, fala na CNN, esse é um outro aspecto da mídia, ela ganha espaço para falar sobre a experiência dela, a partir de um discurso basicamente, né, muçulmano, e ela não é considerada uma extremista, né? O discurso dela não é considerado extremo hoje, mas era antes, a depender do espectro onde ela se encontrou, e no trabalho eu sigo ela durante todo esse percurso, desde quando ela era isso, né, uma menina ateísta, até quando ela se torna particularmente religiosa, migra ao Estado Islâmico, depois ela foge, se casa com um homem no Texas, e hoje, eu acho que recentemente ela teve um caso com um senador republicano, comprometeu o mandato dele. Então ela é uma personagem muito complexa, e não é à toa que é a única mulher. Eu até hoje acompanho a vida dela. Eu acho que se eu conseguir, eu vou acompanhar a vida de Tânia. Bom, você está falando de religião, eu queria trazer uma questão, Ana, que lendo seu livro, me veio muito questionamentos, não em relação a você, mas a hoje, né, 2024. É um tema muito difícil de pesquisar, mas a impressão que a gente tem é que ele vai se tornando mais difícil por razões diferentes também, não é só por uma dificuldade, porque lida com violência, porque você o tempo inteiro, você vai caminhando num fio de navalha para não parecer, não dar a impressão que você está glamorizando, transformando em objeto acadêmico, criminosos, né? Você sabe que tem assim, a princípio, como assim uma pessoa vai ficar num doutorado? A gente sabe hoje como a universidade é vista, e aí eu já estou trazendo um pouco para o Brasil. A universidade pública foi super ideologizada, né? Que tema é esse? Você vai estudar criminosos? Assim, como assim? O que é que eu tenho a ver com isso? Qual a importância disso para a universidade brasileira? E a gente, quando vem o 11 de setembro, abre-se um universo de possibilidades. Existiam os estudos árabes, os estudos muçulmanos, os estudos islâmicos, obviamente que, né? Mas, assim, o foco, o caminho era outro. Mas a partir daí, para compreender, né, por que esse universo nos ameaça, digamos, as universidades americanas, universidades europeias, então tem uma outra vertente desses estudos que se abrem. E mais recentemente, né, por conta, a gente tem exatamente um ano isso aconteceu, mas foi um ano que parece que tem 10, pelo volume de violência, pelo rastro de sangue, pelos conflitos que provocou, que é o conflito Israel-Palestina, né, da forma como aconteceu a partir daquela festa, daquele ataque, né, do Hamas. E a gente tem isso hoje atualizadíssimo, exatamente assim, atualizado no pior sentido do termo, que a gente tem agora Israel, né, atacando o Líbano através de pages, explodindo pessoas através de um page, né, e a minha pergunta para você é o seguinte, Ana, você que morou, né, fora há muito tempo, você fez um mestrado, você ficou mais de uma década, pelo que eu sei, acho que na Inglaterra, hoje, com essa polarização que houve, quase que uma criminalização de estudos, né,
islâmicos, orientais, em função da questão com Israel, a gente viu assim, reitoras sendo demitidas, a gente viu quase que uma caça aos financiamentos, à bolsa, a qualquer coisa que pareça defesa da Palestina, em universidades americanas, europeias, né, pessoas desconvidadas na Alemanha, artistas, né, livros, autores. Eu queria que você fizesse uma relação assim, temporal, de atualização temporal, né? O que é que significava para pesquisadoras que tinham temas semelhantes ao seu, que você deve ter conhecido muita gente que pesquisava questões aí dentro dessa franja, da mesma franja, né? Dessa violência relacionada à população muçulmana. Verbas universitárias, linhas de pesquisa, bolsa, convites para palestras, e hoje o que está acontecendo em relação a esse boicote mesmo econômico, acadêmico, em relação a temas que desagradem, digamos, né, a muitas das universidades do mundo que têm financiamento muito forte, linhas de financiamento muito fortes, história muito ligada à questão dos judeus e tudo que remete a isso, que, né, a guerra, né, ela demarca um território aí, a Segunda Guerra, a morte dos judeus, Hitler, e tudo passa a ser Hitler, e tudo, o Brasil entra numa questão parecida em debates, assim, né? Então, como é que você veria, como é que você compararia, faria uma análise hoje, digamos assim, que hoje um tema como o seu, claro que não é o mesmo tema, mas um tema que tem essa estatura, que se relacione com esse universo, você acha que você teria a mesma, né, os mesmos braços abertos da comunidade acadêmica? Eu nem estou falando brasileira, porque a gente, como fica aqui mais na franja do mundo mesmo, né, mas assim, morar na Inglaterra e pesquisar hoje questão palestina, cinema palestino, por exemplo, você vem de uma área que você fala disso, né? Como é que você analisa hoje alguém que participou de uma pesquisa sobre um tema tão difícil? Eu acho que sobre a questão da realização dessa pesquisa, por exemplo, no Brasil, né? Por que pesquisar um tema como esse no Brasil? Eu acho que nós, como brasileiros e brasileiras, nós temos uma perspectiva sobre o mundo, que é única, que é nossa. Eu pude realizar essa pesquisa no Brasil, escolhi não realizar ela também fora, porque aqui eu podia fazer um trabalho diferente do que eu poderia lá, num lugar, por exemplo, onde as pessoas estão muito mais suscetíveis a ataques terroristas. Então tem uma questão ética, que é muito mais profunda, muito mais sensível. Pesquisadores muçulmanos nas universidades britânicas correm risco de serem confundidos com simpatizantes, o que seria muito menos possível no meu caso, porque eu sou neutra, né? Sou uma mulher branca do Brasil, não muçulmana. Eu tenho muito mais liberdade, ou a minha forma de conduzir, o que eu posso falar é diferente do que outras pessoas em outros contextos podem falar. Eu acho que nós temos que explorar mais essa perspectiva nossa, enquanto brasileiros e baianos, para falar do mundo. Nós temos um lugar, um ponto de vista, um lugar de fala em relação a eventos do mundo, a fenômenos mundiais, que é muito próprio de um sul global, de uma forma de entendimento das coisas que tem total legitimidade, como um ponto legítimo, um ponto de vista legítimo sobre acontecimentos do mundo. Né? Era um assunto sensível quando eu estava lá, se tornou cada vez mais sensível. Eu acho que isso de você explorar como pessoas se tornam o que elas se tornaram, né? Você parte do pressuposto de que, em relação à questão da Palestina, é isso. Igual eu defendo, ou pelo menos exponho no trabalho, de que essas pessoas se tornarem membros do Estado Islâmico não foi um fato inevitável na vida deles, mas que foi um produto de um processo de acontecimentos que tornaram eles pessoas que, em determinado momento, decidiram tomar essa decisão. O que nós estamos vendo hoje também terá consequência na vida de pessoas, né? Essas pessoas não passam por essas experiências sem consequência, né? A gente só vai entender o verdadeiro impacto disso que há bastante tempo, daqui a um tempo. A conta disso vai vir. Eu, pessoalmente, essa é uma opinião científica, acho que ela será pesadíssima. E depois não vamos poder ficar nos perguntando, né? Como foi que isso aconteceu? Que foi um pouco o que eu fiz no meu trabalho. Como foi que isso aconteceu? Apareceu do nada em 2015. Como será que isso aconteceu? E no meu trabalho eu mostro como a maioria dos líderes do Estado Islâmico tinham passado pelas prisões norte-americanas. O grupo até hoje não se instala em lugar nenhum que já não tenha estabilidade
intensa. Atualmente eles estão no Afeganistão, no Mali, em Moçambique, em regiões da África, que já estavam experienciando instabilidade governamental intensa, se instalaram no Iraque e na Síria de forma indissociável da invasão norte-americana, e essas coisas têm consequências. Então, assim, invariavelmente nós vamos viver, enquanto comunidade global, as consequências do que a gente está experienciando hoje daqui a um tempo. Mas, sem sombra de dúvida, agora o clima realmente... Ninguém gosta de ouvir, né, esse tipo de coisa, eu acho. As pessoas preferem virar o rosto, né, não lidar com o fato de que é isso, né, isso vai ter um impacto na construção do senso de pertencimento de uma quantidade significativa de pessoas. Isso vai colocar a ideia dos direitos humanos, do Ocidente enquanto um árbitro legítimo dos direitos humanos num lugar extremamente, possivelmente insustentável, né, no futuro próximo, mas a gente vai ter que esperar para ver o que de fato vai acontecer. Eu acho que essa censura, recriminação, perseguição, ela também foi combinada a uma solidariedade enorme nos espaços universitários, né, nos Estados Unidos e na Europa. Em igual medida, por parte dos estudantes que se compreenderam engajados politicamente no mundo, em solidariedade, né, contra, que eles entenderam, né, ser um genocídio. Então eu acho que essas situações sempre são mais complexas, né. E, em igual medida, houve e há uma perseguição, uma censura, mas há também movimentos de solidariedade, movimentos de compreensão de si no mundo enquanto uma comunidade universal, né? Uma valorização das noções dos direitos humanos. Então, eu acho que que é um momento complexo e que a gente vai entender ele melhor. Como você diz, né? O tempo das coisas, o pesquisador, ele vai... Eu comecei essa pesquisa, na verdade, em 2000. Eu só consegui oficialmente começar em 2015 e só terminei ela em 2020. Gente, temos aí 24 anos. É um processo assim, né? Enquanto você falava, né, dessas duas perspectivas, olha, a gente teve censura, a gente teve, né, críticas, mas a gente teve uma onda de solidariedade muito grande. Mas uma questão que eu queria, né, só para a gente ter em mente, é o seguinte: o conhecimento acadêmico, ele precisa muito dessa liberdade não censurada para circular um trabalho como o seu, né? Você não escreve para botar na estante, né? Ele vai orientar outros trabalhos, e não necessariamente aqui, mas assim, um estudante na Espanha, um na Inglaterra, alguém vai pegar, né, a formação desses jovens para, a partir daí, estudar um outro movimento em um outro país. E o que me assusta um pouco hoje na universidade é exatamente isso, assim, até que ponto a gente vai ter liberdade de circulação do conhecimento dos temas difíceis, porque a gente tem uma solidariedade, mas a solidariedade não nos garante a circulação do nosso trabalho, né, do seu discurso, da sua tese, né? Então eu fico imaginando assim, sabe, um exercício hipotético, um livro desse para publicar nos Estados Unidos ou para publicar na Inglaterra. Tipo assim, isso é considerado uma forma de promover a causa que esses jovens acabaram adotando por razões que estão aqui explicitíssimas. Ninguém está aqui dizendo... Mas o que me assusta como, né, jornalista e como professora é isso, né? É que as torneiras financeiras, o poder do dinheiro é infinito, né? Então a solidariedade, ela acaba sendo, digamos, ela é fundamental, ela salva vidas, né? Mas para o conhecimento, ela, digamos, ela não, é mais limitada, ela é menos potente, digamos, né, para fazer circular o trabalho acadêmico. Isso eu acho assustador, não poder pesquisar com liberdade os temas difíceis. Sempre foi assim. A gente vê isso, vê essa dinâmica atualmente nesse assunto específico, né, nesse tema específico, mas o poder nunca gostou da verdade. Nunca houve grande circulação, financiamento para pesquisas ou para opiniões que não eram convenientes em um dado momento. Eu, por exemplo, quando escolhi desde o início que esse era um tema que me interessava, eu sabia
que ele não ia ter grande interesse de muita gente, né? Esse é um tema que ia estar nunca na moda, que eu ia enfrentar, né? O estranhamento, na melhor das hipóteses. Mas assim, né, eu acho que o conhecimento que perdura, aquele que resiste ao tempo, ele não pode ser repensado para dar conta do momento, né? Justamente, são dinâmicas diferentes. Vão ter aqueles que vão precisar fazer isso, como é o caso da circulação da informação jornalística, e outros vão gozar do privilégio de não ter essa preocupação. Então, eu acho que tem trabalhos imensamente bons que estão sendo feitos, não vão receber enorme financiamento, com toda certeza. Vai haver esse impacto financeiro, mas ao mesmo tempo, gente, eu sou um otimista. Eu sempre acho que o real resiste, sabe, assim, que tem um momento em que as coisas vão aparecer pelo que elas são, que assim a realidade vai se impor. E que esse conhecimento que está sendo produzido nesse momento de sombra e de apagamento, ele vai ressurgir, como já aconteceu várias vezes na história da produção da arte, na história da produção do conhecimento, coisas que a gente acha imensamente interessantes hoje, movimentos, isso, né? Artistas, escritores, no seu tempo, eram marginalizados ou censurados, né? Isso é lastimavelmente uma característica do nosso funcionamento, né? Da nossa economia cultural humana. Então, assim, embora eu acho que entenda a sua preocupação, concorde com ela, a gente tem que fazer apesar disso. A gente tem que produzir com seriedade, com ética, com profundidade, com compromisso com a pesquisa e acreditar que em algum momento ela vai ser útil, nem se não for no nosso tempo, no tempo dos nossos filhos, ou dali para frente, ela vai ter alguma utilidade, né? As pessoas vão poder olhar para o que está sendo produzido com outra luz, ainda que a gente tenha que passar perrengue, mas a academia também é perrengue, né, gente? Financeiro também, no geral, assim, né? Nunca, não é uma prioridade nem necessariamente nos governos que mais cuidam e zelam por essas instituições. Então, eu acho que é uma questão de fazer, apesar disso, acho que é isso, a censura vai acontecer, a escassez financeira vai acontecer, mas que a gente deve seguir produzindo e falando de temas difíceis, cada vez mais, e com mais compromisso e ética, assim, de compromisso com a própria pesquisa, com a própria realidade, com os próprios fenômenos, ignorando um pouco essas limitações. Para a gente finalizar, primeiro eu queria que vocês, se tiverem alguma consideração final, algum comentário, alguma mensagem que vocês tiverem deixar para o público, esse é o momento. Hanna, você que é dona da banca. Então, eu queria agradecer, foi um prazer imenso, pela leveza, pela cordialidade, pelo debate tão interessante, privilégio estar aqui, muito feliz, com a Malu, Samantha. Agradecer vocês, agradecer a DUFPA por todo o cuidado, paciência durante a edição. Tão importante essa editora universitária para a circulação do conhecimento, para a mediação desses trabalhos para o mundo. Então, comprem o livro. Em busca de algo em que acreditar. Identidade Islã e radicalismo na Inglaterra do século XXI. Obrigada, Malu. É isso, comprem o livro. Entre em contato comigo se vocês quiserem conversar sobre livros. Os autores adoram conversar sobre os seus livros. A gente é super carente de conversar sobre nossos trabalhos. Então, é sério. Se vocês lerem um livro, comprarem um livro, podem entrar em contato comigo, que eu teria prazer de conversar. E, mais uma vez, agradecer vocês por essa manhã tão agradável. Obrigada. Eu também queria agradecer o convite duplo, né, de Samantha, da DUFBA e de Hanna para falar do livro dela, tão interessante, tão denso, uma pesquisa assim tão sólida, uma bibliografia assim de quase, eu acho que mais até do que 30 páginas, né, em língua estrangeira, boa parte. Então é um filtro de fôlego, um filtro em profundidade sobre uma realidade que a gente vê numa cena de filme, digamos assim, num frame de um telejornal, mas é muito interessante e, inclusive, até o próprio título, né, em busca de alguém que acreditar, isso vale
digamos, né, por esse desencantamento do mundo em todos os sentidos, né, para o desencantamento político, ideológico, profissional, universitário. A gente vive um processo, né, que parece só um conceito filosófico, o desencantamento do mundo, mas é muito mais que isso. Então, assim, a gente imagina as pessoas mais jovens hoje com 17, 20, antes dos 30, essas irmandades, né, que se ancoram na violência, na destruição, elas parecem quase que assim, uma coisa autodestrutiva que dá sentido à existência de quem não vê sentido na existência, não vê encantos no mundo. Então, eu vi o livro também, né, assim, com esse guarda-chuva, com essa espinha dorsal, que a gente está falando do jovem favelado que vai para o tráfico, a gente está falando do índice de suicídios gigantescos que a gente tem outros jovens, não só no Brasil, mas no mundo, dos jovens que entram para exércitos mercenários, que vão fazer parte de legiões de extrema-direita, de grupos neonazistas, de grupos xenófobos nos estádios de futebol, e, bom, tudo que a gente vê hoje em relação aos próprios lobos solitários americanos que invadem escolas, a gente continua com esse fenômeno como se nada os detivessem, detivessem essas pessoas, e, bom, recomendo muito, muito o livro, e queria aproveitar a questão hoje de novas crenças no mundo, né, em busca de algo a acreditar, digamos assim, e eu queria sugerir um podcast que é com um pastor, um pesquisador acadêmico, um teólogo que escreveu um livro recente agora chamado A Teologia Coaching, que eu acho que realmente é de novo, né? Essa teologia coaching é uma religião, é o crente desigrejado, o evangélico sem Deus, o evangélico sem comunidade, e que, né, o coaching é eu e o espelho, esse narcisismo, se eu puder, basta desejar profundo que eu consigo tudo, né? Se eu fracasso, bom, se eu fracasso, alguém nos ensina isso ganhando dinheiro conosco, né? O influencer, o coach, se você desejar profundo e me pagar uma mentoria, né, você consegue tudo que você quiser, e se você não consegue, não é culpa minha, você que é um fracassado no desejo, você que não deseja direito. Então essa teologia coaching eu acho muito, muito importante. Esse podcast é da Agência Pública, é bem recente, ele deve ter menos de um mês, e é esse pastor que pesquisa esse tema, né, falando disso, desse esvaziamento da igreja como construção e como comunidade, do centramento disso numa pessoa, num narciso das telas, num narciso das redes, né? Então de novo, estamos voltando aqui ao tema, né, em busca de algo em que acreditar. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, gente, pela entrevista. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, beijo. Tá, beijo.